Falamos um pouquinho depois do quinto presidente, que foi Milton Henschel. Falamos também sobre Don Adams, que é o presidente que ficou até 2014. A divisão do poder dentro da Sociedade Torre de Vigia, voltando àquilo que Nathan Nora havia feito, indicando um grupo agora cuidando daquilo que eles dizem ser o lado espiritual e alguém cuidando daquilo que eles tratam como sendo a administração. Falamos sobre o novo presidente da Sociedade Torre de Vigia, que é Roberto Ciranco, esse que era um ajudante do corpo governante, e hoje ele é o presidente da empresa, na realidade, a empresa Sociedade Torre de Vigia, ou o Watchtower. Aí apresentamos o atual corpo governante, são esses 8 homens que vocês estão vendo aí. Esses 8 homens, eles vivem naquela mansão chamada Betel, em Wallkill, lá em Nova York, e eles, na realidade, são aqueles que dominam de verdade entre as testemunhas de Jeová. Então nós paramos aqui nesse slide ontem, e agora eu vou continuar com vocês sobre as mudanças doutrinárias na organização das testemunhas de Jeová. A organização das testemunhas de Jeová, ela sofreu mais de 300 mudanças desde a sua fundação. Mudanças que são algumas mudanças um pouco menores, outras mudanças um pouco mais significativas. Porém, nos últimos anos, desde a morte de Frederick William Franz, nós temos mudanças muito significativas e que algumas testemunhas ainda não perceberam. Por que é importante falarmos sobre isso? É importante falarmos sobre isso, irmãos, porque se você deseja ajudar uma testemunha de Jeová a conhecer a Jesus Cristo, você precisa conhecer acerca das suas doutrinas. Muitas vezes, irmãos, no nosso meio, na igreja evangélica, existe ainda um pensamento muito infantil, um pensamento muito pequeno, alguma coisa do tipo, mais ou menos assim, olha, Deus vai fazer a obra, né, o Espírito Santo vai convencer, e no tempo certo Deus vai resolver. Irmãos, se fosse dessa maneira, apenas, Deus não tinha pego o apóstolo Paulo para ser o pregador das nações, pegava Pedro. Por que pegou Paulo? Porque Paulo era completamente preparado dentro do mundo romano, dentro do mundo grego e dentro do mundo judaico. Então a preparação, ela é necessária. E os irmãos que estão aqui hoje nesse congresso merecem o nosso elogio, merecem nossos parabéns. Por quê? Porque são irmãos que estão buscando se preparar. Nós estamos falando sobre Bíblias adulteradas, sobre testemunha de Jeová, sobre Espiritismo, e essa é a ideia mesmo, é de que a cada ano você esteja mais preparado, para que Deus te use. Deus precisa de pessoas para a obra, e se nós não estamos preparados, Ele vai usar quem está. Posso ouvir um amém? Amém. É assim que funciona. Então vamos trabalhar a questão de mudanças doutrinárias. Bom, vamos começar falando aí da primeira mudança doutrinária, que é o fim da chamada celestial em 1935. Eu vou tentar simplificar os termos da melhor maneira possível para você entender e conseguir falar com qualquer testemunha de Jeová em termos bem práticos. O que aconteceu? Veja só, eu determinei esse slide como fechais o reino dos céus. Jesus diz isso para os escribas e fariseus. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, de modo que aqueles que querem entrar não podem, vocês estão atrapalhando. É exatamente isso que a organização das testemunhas de Jeová faz no ano de 1935. Veja, nós temos uma palestra cronológica. Em 1935, eles dizem o seguinte: depois de 4 anos, onde o seu segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford, havia dado o nome Testemunhas de Jeová para o grupo, ele diz o seguinte: olha, esse negócio de ir para o céu não é um negócio muito bom, não vai todo mundo para o céu. Isso aí vai ter que ter um grupo que vai ficar aqui na terra e outro grupo vai para o céu. Irmãos, normalmente eu costumo dizer o seguinte: o mais importante é estarmos com Jesus, mas a Bíblia não admite certos tipos de doutrinas que vão se tornar heresias. É o caso dessa. Veja só, a Bíblia em lugar nenhum diz que existe 2 rebanhos. A Bíblia diz que só existe um rebanho e um só pastor. Então o que é que Rutherford diz? Ele diz que tem uma classe privilegiada. Essa classe privilegiada, depois de uma interpretação errônea de Apocalipse capítulo 7, versículo 9,
ele diz que esses são 144 mil e a grande multidão. Então, 144 mil, na cabeça de uma testemunha de Jeová, vai para o céu. Todo mundo sabe dessa doutrina. E a grande multidão vai viver na terra. Essa é a ideia do Rutherford. Então, quando chega em 1935, está um monte de gente entrando e não se preenche vaga para a terra, porque todo mundo quer ir para o céu. E não tem vaga mais não tem vaga. Tipo assim, não aparece um adepto para ir para a terra. Então, o que o Rutherford faz? Ele fala assim, acabou, não tem mais vaga para ir para o céu. Não tem mais vaga, as vagas encerraram-se. Mas como que encerrou? Não, encerrou só quem está aqui, quem foi batizado até 1935. Do contrário, não tem mais vaga. Mas e o pessoal que vai entrar agora? É tudo da grande multidão. Então, essa é a doutrina que ele lançou. Levanta a mão aí quem conhecia essa doutrina. Alguns irmãos. Agora, quem conheceu agora? Levanta a mão. Glória a Deus, é isso aí, vamos para frente. Então, o que acontece? Aí ele diz assim, então acabou. Essa doutrina, ela veio e ela fez parte da minha vida. Para quem não me conhece, eu fui testemunha de Jeová durante 28 anos. Ela fez parte da minha vida durante muito tempo. E eu ensinei isso para todo mundo. Agora, veja só que interessante. Quando chega no ano de 2007, aí eles fazem algo assim interessante. Eles dizem o seguinte, que agora eles não tinham mais como manter a chamada celestial fechada. Que esse era um problema de Jeová, já não era mais problema deles. Nessa época que eles falam isso, tem aproximadamente 8.400 pessoas tomando da ceia. As testemunhas de Jeová fazem ceia uma vez por ano apenas, são chamados quarto-decimanes. Eles fazem uma vez por ano, e nessa uma vez por ano que eles fazem, não é todo mundo que participa. Quem é que participa? De acordo com uma interpretação errônea de Romanos 8, 15 e 16, eles dizem que o Espírito Santo dá testemunho apenas com alguns. E esses alguns fazem parte dos 144 mil que irão para o céu. Então, apenas num grupo como esse, talvez ninguém coma, em vários salões do reino, né? Até o tempo que nós estávamos contando, tinha 8.400 e alguma coisa de chamados ungidos, ou pessoas que faziam parte dos 144 mil. Feita essa mudança, o povo quer ir para onde? Para o céu. Feita essa mudança, eles diziam que então nessa ocasião já tinha aproximadamente 130 e poucos já no céu, 130 e poucos mil no céu. Faltava só 8 mil e uns quebrados. Depois dessa mudança, adivinha o que aconteceu para a surpresa do corpo governante? O número cresceu astronomicamente. Então hoje tem aproximadamente mais de 20 mil pessoas agora já participando dos emblemas, dizendo que também vão para o céu. Isso acabou causando uma saia justíssima para o corpo governante. Por quê? Porque a ideia era que o número de ungidos, dos 144 mil, iria diminuir até o Armagedon. E quando não tivesse mais ungido na terra, então acabava toda a história, o sistema de coisas acabava, e aí sim poderia se acontecer aquilo que eles esperavam, que era o paraíso na terra. Bom, com a subida dos ungidos, o corpo governante não teve outra explicação a não ser essa, dado na sentinela de 2011, 15/8 de 2011. Olha só, o que está grifado. Diversos fatores, incluindo anteriores crenças religiosas ou desequilíbrio mental, podem levar alguns a pensar erroneamente que receberam a chamada celestial. Dessa forma, não temos como saber o número exato dos ungidos na terra, nem precisamos saber. O corpo governante não tem uma lista dos participantes, pois não mantém uma rede global de ungidos. Olhe que absurdo, eles pregam aqui agora na própria revista Sentinela. Ou seja, tinha 8 mil, hoje tem 20 mil participando dos emblemas. Então nós somos obrigados a crer que 12 mil pessoas destas ou tem problema de desequilíbrio mental, ou tem problema de desequilíbrio emocional, ou saíram das, abre aspas, igrejas da cristandade e não entenderam ainda a proposta das testemunhas de Jeová. Veja, é a própria liderança que diz que os adeptos que desejam ir para o céu ou serem ungidos, eles têm problemas mentais. Essa foi a melhor explicação que eles encontraram para tentar coibir as pessoas de participarem
da ceia do Senhor. E o ponto 2, novos ungidos podem ter desequilíbrio mental. Então, essas duas mudanças são muito importantes para você. Como que você usa isso na prática? Quando você conversar com uma testemunha de Jeová, você pode perguntar para ela que tipo de esperança ela tem. E talvez ela lhe diga que ela vai viver na terra. E você pode questioná-lo: qual é a esperança de muitos lá dentro, se irão para o céu, se não? E por que nem todos têm? Agora você já sabe o assunto perfeitamente como é. Por isso nosso tema: fechais o reino dos céus diante dos homens, e vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Depois nós temos uma nova mudança, e essa muito interessante. Amarrado a essa questão de ir para o céu, o corpo governante dizia o seguinte, que como que se selecionou esse pessoal que vai para o céu? Veja que isso é uma mudança profunda. Uma testemunha de Jeová não enxerga porque ele é escravo de um conceito. Eles diziam o seguinte: olha, tem alguém aqui que estudou com testemunha de Jeová? Levanta a mão aí, por gentileza. Alguém que foi testemunha de Jeová? 2 irmãos, legal. Os irmãos vão entender bem e eu vou tentar explicar isso da melhor maneira possível. Eles diziam o seguinte: olha, você está estudando com a testemunha de Jeová. Ele diz assim: mas como é que eu sei que eu não vou para o céu? Ele diz assim: ó, você sabe pelo seguinte, em primeiro lugar, esse pessoal que vai para o céu, eles foram escolhidos lá em 33, tá? Depois que Jesus Cristo morreu, lá no dia de Pentecostes, aqueles 120 fazem parte do primeiro grupo dos 144 mil. Depois disso, veio atravessando as datas, de modo que Jeová sempre teve um grupo de pessoas na terra, e esse grupo são os ungidos. Diga-se ungidos aquilo que eles dizem que vão para o céu. Lembrando que o Novo Testamento não usa a palavra ungido para homens. Essa palavra é uma palavra veterotestamentária usada para reis e sacerdotes. No Novo Testamento, ungido é apenas Cristo. E João faz uma pequena referência dizendo que nós temos a unção dos santos, do santo, mas nós não somos ungidos. Eles dizem que são. Bom, aí eles dizem o seguinte, olha, que esse escravo fiel, ou esses ungidos, compõem esse grupo que eles chamam de escravo fiel. Esse pessoal que vai para o céu, para eles é o escravo fiel. Aí eles dizem, olha, começou a existir no Pentecoste, no ano 33, recebeu a responsabilidade de cuidar dos domésticos de Jesus. Desse ano em diante, como grupo, todos os cristãos ungidos que estão vivos na terra são o escravo. Todos aqueles que comem do pão e bebem do vinho na ceia do Senhor são o escravo. Isso é o pensamento anterior. Os domésticos também são os ungidos individualmente, não como grupo. Em 1919, Jesus deu ao escravo fiel a responsabilidade de cuidar de todos os seus bens, ou seja, tudo na terra que é usado para apoiar a pregação do reino. Quem prega o reino de Deus aí, dê um amém? Amém. Então, vocês são tudo subordinados ao escravo. Jesus deu autorização só para eles, essa é a ideia. Ele diz assim, ó, Jesus deu ao escravo fiel a responsabilidade de cuidar de todos os seus bens, ou seja, tudo na terra que é usado para apoiar a pregação do reino. Mas, depois de estudar com muito cuidado, orar, meditar muito, percebemos que é necessário mudar essa explicação sobre o escravo fiel e discreto. Então aqui, em 2013, a primeira mudança é que o número agora não deve ser mais restrito. A segunda mudança agora está na sua base piramidal, né? Ou seja, nós temos que entender que, como toda seita, como tudo que acontece, nós temos a base de ensinamento, nós temos a base da pirâmide, nós temos o topo. E nesse topo está o escravo fiel e discreto. E na base estão todas as pessoas que dizem que vão viver na terra. Porém, esse pessoal da base não prestou atenção na mudança que eles fizeram. Porque qual que é a ideia? Eu escrevi um livro chamado Pregando para Pregadores, cujo qual não tem mais aqui. Eu disse em 2013, antes dessa mudança, que era impossível haver esse tipo de doutrina na Bíblia. Por quê? Porque eles diziam que eles eram um grupo representativo
de todos os ungidos na terra. E eu fiz a seguinte pergunta: onde houve uma convenção, onde houve uma eleição de tais pessoas para representar tais ungidos? Nunca houve. Logo em seguida, a publicação que eu fiz, eles mudaram essa cláusula aqui. E aí agora eles dizem o seguinte, que o escravo fiel e discreto já não apareceu mais em 1919, e que já não são todos os que vão para o céu. Mudou. Veja que coisa significativa. Em 140 anos de organização das Testemunhas de Jeová, esse foi um ensino dos mais arraigados. Agora, na Sentinela de 2013, 15/7, na página 22, veja o que está escrito aí. Então, quem é o escravo fiel e discreto? Que eles diziam serem todos os que iriam para o céu. O escravo é um pequeno grupo, que você está vendo aí, um pequeno grupo de irmãos ungidos, que participam diretamente em preparar e distribuir o alimento espiritual desde 1919. Se você prestou atenção, veja só, segundo eles, esse escravo existia desde 33, né, no Pentecostes. Agora, o que é que aconteceu? De 33 até 1919, Jeová ficou sem ninguém, não teve escravo. O escravo vem aparecer só em 1919. Aí você fala assim para mim, por que, ancião, que o escravo só aparece em 1919? É muito simples, o dono da doutrina faz a doutrina em 1919, então não poderia ser antes. E é exatamente isso que Rutherford faz. E ele continua dizendo, os irmãos ungidos que formam o escravo fiel têm servido na sede mundial durante os últimos dias deste sistema. Hoje, esse escravo é o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Ou seja, o que é que eles fizeram? Lembra-se que o número começou a crescer? Tinha 8 mil, passou para 20 mil. Mas, se a gente começar a deixar esse negócio do jeito que anda, esse grupo seleto nosso logo perde toda a sua primazia. Então nós vamos reduzir o grupo. Agora ninguém mais é, apenas nós. Só nós somos o escravo fiel e discreto, só nós somos o corpo governante, ou seja, somos nós que mandamos, somos nós que resolvemos. Só que com isso, eles criam um problema seríssimo, que é o quarto ponto. Que, aliás, o pastor Joaquim está aqui, e ele sabe que essa pergunta é uma pergunta que todo apologista sempre fez. E o corpo governante resolveu dar uma resposta aos apologistas. Qual era a pergunta? A pergunta era assim, onde estava Charles Taze Russell, se o escravo fiel e discreto sempre existiu? Onde estava Charles Taze Russell, que não procurou conversar com o escravo fiel e discreto, mas montou o seu próprio grupo? Não é essa a pergunta, Joaquim? Essa é a pergunta. Espera aí, se Jeová sempre teve um escravo, desde 33, esse escravo é coletivo, é uma classe. Russell aparece e ele não procura escravo nenhum, muito pelo contrário, ele vai conversar com Jonas Wendell, com Nelson Barbour, que era ligado aos adventistas. Então nós somos obrigados a crer que o escravo também estava com os adventistas, coisa que as Testemunhas de Jeová jamais admitirão. E aí o que é que acontece? Russell, que havia sido conhecido como o mensageiro de Laodiceia, que havia sido conhecido como o escravo fiel e discreto, vejam aí a cara de Russell, destituído post-mortem. Ou seja, veja que ele não está feliz com a nossa palestra, porque ele era do escravo, só que agora ele não é mais. Veja que seriedade. E agora, olha só que interessante. Esses dois temas estão na Sentinela. Sentinela de 95 e Sentinela de 2017. A primeira, a julgar pelos resultados, não pode haver dúvidas. Olha que declaração pesada essa. Não pode haver dúvida de que o Espírito Santo de Jeová dirigia os esforços do irmão Russell e dos associados com ele. Eles davam evidência de estar ligados ao escravo fiel e discreto. Mas quem era o escravo fiel e discreto nos dias de Russell? Veja que declaração completamente contrária ao que eles ensinavam. Bom, Russell estava ligado ao escravo fiel.
Então, na cabeça de quem escreveu essa sentinela, havia um grupo chamado escravo fiel, havia um grupo de pessoas que iam para o céu. Só que depois que Russell morre em 1916, Frederick William Franz e juntamente com Rutherford, eles vão melhorar essa doutrina. E essa doutrina ela vai ser reaproveitada e reexplicada agora em 2017. Veja só. Jesus escolheu o escravo fiel e prudente em 1919. Mas Russell estava ligado com ele antes da morte dele. Só que Jesus agora escolheu em 1919. E aí diz assim, 3 anos depois que o irmão Russell morreu. Por que Jesus fez isso? Para dar aos seus seguidores, os seguidores dele, alimento espiritual no tempo certo. Veja só que interessante. Russell, que até então era o escravo, ele era conhecido como escravo, agora ele morre em 2017, portanto, de 1916 para 2017, 100 anos depois, veja só a cara de Russell, destituído do corpo governante, destituído do escravo fiel e discreto, ou seja, relegado completamente às suas próprias doutrinas. Então, isto aqui, irmãos, é muito legal de você entender, porque isso daqui tem um peso, tem uma seriedade tão grande, quando você entende isso, que esse homem, que é o fundador da Sociedade Torre de Vigia, não das Testemunhas de Jeová, ele é o cidadão que as testemunhas entendem, que ele foi usado por Jeová para restaurar toda a adoração. E agora o atual corpo governante simplesmente descarta Russell. Aí você diz para mim, por que descartaram Russell? É muito simples, descartaram Russell porque eles não são os originais seguidores de Russell. Nós temos ainda hoje os estudantes da Bíblia bereanos, temos os estudantes da Bíblia de Chicago, que eu citei ontem aqui, e estes são os que seguem à risca os ensinamentos do, abre aspas, pastor Russell, como ele era conhecido. As testemunhas de Jeová, na realidade, como nós conhecemos hoje, esse que vai nas suas portas, na realidade é uma apostasia de uma outra apostasia. Russell é o primeiro apóstata, porque sai da igreja presbiteriana, funda o seu próprio grupo. Rutherford sai do grupo de Russell e funda o seu próprio grupo, que é chamado de Testemunhas de Jeová. A única diferença, que não ficou muito claro, é que ele se apossou da documentação da Sociedade Torre de Vigia e, consequentemente, vamos dizer aí, dos direitos autorais da obra do pastor Russell. Uma vez que ele fez isso, pronto. Então confundiu-se que o grupo original é o grupo de hoje das Testemunhas de Jeová. Mas esse grupo que você recebe na sua casa, ele não é o grupo original. Ele é um grupo sectário desviado de um outro grupo sectário. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos, porque tudo está ligado a 2 ou 3 datas. Nós estamos falando aí que Jesus, em 1919, escolheu esses 8 homens para estarem hoje governando as Testemunhas de Jeová. Você fala assim para mim, por que foi em 1919? É muito simples. Nós temos uma profecia, que esta é chamada a falsa profecia. A profecia de 1914. Aliás, essa revista aí que vocês estão vendo, ela é de 1984. Teve uma série de revistas, a partir do mês de outubro, que tratou, julho até outubro, que tratou sobre a geração que não passará. Esse é um ensinamento também que é muito conhecido de Testemunhas de Jeová, um pouco mais antigas, esses que estão na minha geração. O que acontecia? Para você poder entender. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus voltou em 1914. Isso é fato para eles. Jesus voltou em 1914. Bom, se Jesus voltou em 1914, Jesus ficou ali, dando uma olhada. Jesus chegou no céu, que ele já estava, mas estava em pé, desde 33. Aí em 1914, Jesus sentou no trono. Jesus senta no trono em 1914, e aí Jesus fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Vê como essa doutrina é igualzinho do Adventista, mesma coisa. Fala assim, e agora o que eu vou fazer? Ah, eu já sei. Eu vou escolher um grupo que vai me representar na terra.
Aí Jesus olha, tem batista, tem metodista, tem presbiteriano, tem o pessoal da Assembleia de Deus, tem um monte de gente. Jesus falou assim, não, esse pessoal aqui do Rutherford, eu gostei deles. Esse pessoal aqui é o que eu quero. Aí o anjo fala assim, mas por que o senhor quer ele, Jesus? Não, porque esse pessoal aqui, eles simplesmente são fantásticos, não é? Aí Jesus escolheu o Rutherford e a Sociedade Torre de Vigia para ser o canal de comunicação de Deus na face da terra. Você vê que história bonita, irmão? O irmão está perguntando, quando está na Bíblia isso? Se tivesse na Bíblia, a gente estava com eles, né? Então, aí eles foram escolhidos em 1919. 1919 está completamente ligado a 1914. 1914 é a data que Jesus chegou. Essa data ela é contada 2.520 anos para trás. E aí, cai em 607, que dá uma data errada. Eu já falei sobre isso um dia, podemos falar outro dia melhor. Esse assunto é um assunto empolgante de se falar, né? A mudança da geração e demanda tempo. Então eles diziam o seguinte, olha, que quem nasceu em 1914, vai ver Jesus trazer o Armagedon. Veja só o que diz aí essa sentinela. Isso aqui é a sentinela, eu vou ler ali que está mais fácil. Sentinela 15/11 de 1984. Do ponto de vista puramente humano, poderia parecer quase impossível que tudo isso ocorresse antes da extinção da geração de 1914. Mas o cumprimento de todos os eventos preditos que afetam a geração de 1914 não depende da ação humana, relativamente vagarosa. A palavra profética de Jeová, mediante Cristo, diz, esta geração, dentro de parênteses, de 1914, veja, eles dizem que é Jeová quem disse isso. Jeová nunca falou isso, e são eles que estão dizendo. De modo algum passará até que todas essas coisas ocorram. E Jeová, que é a fonte de profecias inspiradas e infalíveis, fará com que as palavras de seu filho se cumpram num prazo de tempo relativamente curto. Como dizia o pastor Natanael, o maior inimigo do falso profeta é o tempo. Bom, 1984, 94, 2004, 2014, 2017, são 43 anos depois, nós estamos discutindo aqui mais uma falsa profecia do corpo governante. Eles disseram, essa geração de modo algum passará, mas a geração passou. A geração acabou. Diz assim, sim, poderá viver para ver esta terra prometida na nova ordem, junto com os sobreviventes da geração de 1914, a geração que não passará. Sentinela 15/11, página 7. O cidadão está aguardando até hoje e a geração passou, não é? Bom, mas isso daí é um problema muito sério, irmãos. Você concorda comigo? É uma profecia que está atrelada à organização, está atrelada com a escolha deles como canal de comunicação de Deus. Eles dizem que são canal de comunicação de Deus. Essa profecia está atrelada com tudo. Ou seja, essa profecia, ela faz depender a sobrevivência da organização. Então, acabou, a geração passou. E aí o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Imagine esses homens se reunindo e falando, pô, e agora? Morreu todo mundo da geração, o fim não veio, não aconteceu nada. Mais uma, porque Russell profetizou, deu errado. Rutherford profetizou, deu errado. Frederick William Franz profetizou 2 vezes e deu errado. Fica claro que a organização das Testemunhas de Jeová é uma organização que não tem nenhum tipo de guia pelo Espírito Santo, nem pela palavra. Uma organização meramente humana e uma organização de falsos profetas. Essa que é a grande realidade. A história é quem diz isso. Não precisamos inventar. Bom, mas aí tem essa transparência que eu digo, só testemunha do corpo governante engole. Aí eu vou explicar para vocês. Bom, quem estava vivo em 1914 ia ver o fim, ok? Não aconteceu. Eles lançaram agora esse livro novo, que se chama O Reino de Deus Já Governa. E veja que interessante, você está vendo ali que tem uma linha com o tempo de 1914, aí nós temos uma pessoa idosa na parte mais escura,
e uma pessoa mais jovem na parte mais clara embaixo. Eles falaram o seguinte, isso aqui é completamente novo, irmão, e maluco, eu falei que você ia dar risada disso aqui. O que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, tá bom, a geração acabou. Acabou, mas não acabou não. Não acabou. Não, mas como que não acabou? Não morreu todo mundo? Morreu. Mas nós temos uma referência. Toda seita é assim. Toda seita, ela acha que tudo se cumpre nela. Toda seita pensa assim. Então assim, bom, como é que a gente vai fazer então para explicar isso para o nosso pessoal? Vai ser assim, ó. Nós não tínhamos o irmão Franz, o Frederic Franz, que era o 5º presidente? Tínhamos. O que ele tem a ver com tudo isso? Vai funcionar assim, ó. Todo mundo que conheceu o irmão Franz faz parte da geração agora. Se conheceu o irmão Franz, agora ele faz parte da geração. Essa é a última mudança, teve 4 ou 5, né? Primeiro era quem nasceu, depois era quem tinha 10 anos, depois não era mais, depois... É tanta mudança que eu explico, inclusive, isso no meu livro também. Então agora a mudança mais recente é assim, ó. Como é que a gente sabe que a geração não acabou? Não, porque esse pessoal que vive com a gente, esse pessoal todinho, todos eles conheceram o irmão Franz. Eles foram contemporâneos da geração. E o mais interessante, irmãos, que eu digo aqui, só Testemunha de Jeová engole, é que eles encontram argumentos bíblicos. Encontram argumentos bíblicos. Por exemplo, a geração que viveu com Moisés, ela também viveu com Josué, tal, e não sei mais o que. É um negócio completamente maluco. Só Testemunha de Jeová engole, né? Depois, em 2015, eles vão lançar a pior de todas as versões, que é esta daqui. Essa daqui é a pior versão de todos os tempos. Essa daqui, por que ela é a pior versão? É muito simples. Essa versão aqui, ó, que é de capa preta, ela tem alguns colchetes, e ela também tem parênteses, ela tem interpolações, ela tem palavras que não constam no hebraico, que não constam no grego. Tudo bem, está aqui, está explicado. Olha, nós colocamos alguns artigos definidos, alguns artigos indefinidos, colocamos alguns pronomes, colocamos algumas coisas para facilitar a língua portuguesa. Aceitável? Sim ou não? Sim. Até aqui, tudo bem. Nós temos que entender que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. O grande problema é que não foi isso que eles fizeram. Tudo que eles fizeram nessa Bíblia, seus artigos definidos, indefinidos, pronomes e assim por diante, foi colocado para dar sustentação à crença das testemunhas. Uma testemunha, irmãos, ele não consegue se manter como testemunha se ele não tiver a tradução do Novo Mundo. Não tem como. A tradução do Novo Mundo completamente adulterada. E essa daqui o que fez? Essa foi a melhor. Ela retirou todos os colchetes, todos os parênteses, todos os textos que eles não encontraram na linha de manuscrito que eles usaram, e deixaram as palavras como se as palavras fossem parte do texto original. Então hoje isso daqui já não é, mas não pode ser chamado mais de tradução da Bíblia. Não pode. Isso aqui é uma mera caricatura de qualquer coisa, menos da Bíblia. É por isso que ela é a pior versão. Diante de tudo isso, que está aí também uma mudança importante que vem acontecendo hoje já dentro da organização das Testemunhas de Jeová, eles estão trabalhando essa mudança, não conseguem completar, está dificílimo, tá? Eles estão com um problema muito sério de pedofilia dentro das suas fileiras, tal qual a Igreja Católica. Eu tenho enfrentado esse problema, tenho debatido com algumas pessoas na internet, e eles dizem assim, mas dentro da igreja evangélica também tem, em todo lugar tem, irmãos. O grande problema é que a igreja evangélica não sustenta a política que o corpo governante sustenta. Qual que é a política do corpo governante em relação a esse assunto? A política do corpo governante é a seguinte, que se uma criança for abusada por algum adulto, ela sendo testemunha de Jeová, o adulto, precisa de 2 testemunhas para que esse caso se torne um caso de disciplina pública, ou mesmo para entregá-lo à polícia. Aí eu pergunto para os irmãos, como é que um abusador de menores poderia fazer isso? Como é que vai ter testemunhas? Então essa política do corpo governante das 2 testemunhas, ela fez com que vários casos, são 60 anos de pedofilia escondida dentro das Testemunhas de Jeová. E o que é que está acontecendo hoje? Isso aqui é um caso lá nos Estados Unidos. Essa moça se chama Candace Conte,
ela ganhou 22 milhões de dólares devido a ela ter entrado com um processo contra um ancião de congregação. Fora ela, agora, esse caso aqui é o mais recente, foram 35 milhões pagos agora a uma mulher lá nos Estados Unidos, também em Montana. Vários casos estão estourando e o corpo governante está completamente perdido, não sabe mais o que fazer diante disso. Isso daqui, irmãos, é um momento importantíssimo para você que tem parentes, amigos que são testemunhas de Jeová, ajudarem e atualizarem eles. Por quê? Porque se você parar para analisar, é algo que está completamente escondido das testemunhas de Jeová. Eles dizem que quem fala isso é apóstata, é isso que eles dizem, eles não aceitam. Então, se você não é testemunha de Jeová, você não vai receber o título de apóstata, mas você tem aí uma grande ferramenta. E o nosso canal, eu tenho lá todos os documentos, você pode acompanhar no nosso canal. Depois, por fim, nós estamos aí agora olhando, quem já viu testemunha de Jeová hoje em dia nos carrinhos? Todo mundo, né? Ficam pelos carrinhos agora. A apatia, irmãos, se tornou tão grande com a internet, que hoje ninguém mais quer atender testemunha de Jeová em casa. Então, para tirar um pouquinho do desencargo de consciência e dizer que eles estão pregando, eles inventaram essa situação onde as pessoas ficam em pé durante todo o tempo, dizem eles agora que isso aqui já é o começo de uma mensagem de julgamento. É assim, ó, eu fico aqui, se você quiser agora ser salvo, você fala comigo, pega uma sentinela e você está salvo. Mas o sangue de Jesus, não, isso aí deixa para lá, pega a sentinela que a gente resolve, certo? Essa é a visão hoje que as testemunhas de Jeová têm. Revista Defesa Cristã noticiou e denunciou isto. Já são há alguns anos que nós vemos trabalhando na apologética cristã e falando. Revista Defesa Cristã, nessa revista aí, ó, O Caos de um Culto, aliás, quem assinou ou quem vai assinar, deixa o seu WhatsApp, que a gente vai mandar pelo WhatsApp todas as edições anteriores do ano de 2017, tá? Pelo WhatsApp ou por e-mail, não esqueça disso, por favor. E você vai receber essa também, O Caos de um Culto. Irmãos, essa revista foi produzida, se eu não me engano, são mais de 12 páginas, inclusive fui eu que fui o autor desse artigo, O Caos de um Culto, a hemorragia de uma organização humana. Vai mostrar para você como a organização das testemunhas de Jeová está se esvaindo. É como um corpo que está sangrando e não se consegue mais estancar. E nós temos que dar graças a Jeová por isso, porque o trabalho da apologética ele foi muito reforçado hoje com a internet. Então, o maior inimigo hoje de um falso profeta é o tempo e a internet. Não tem mais como, não é? E por último de tudo, para a gente terminar, eu tenho ali um vídeo, que são 2 vídeos rápidos, que eu gostaria que a gente passasse, para você poder entender. Você está vendo aí uma ação de ex-testemunhas de Jeová no Ceará. O Ceará tem sido muito forte nesse aspecto. E a desassociação ou a excomunhão praticada pelas testemunhas de Jeová, ela tem sido alvo, inclusive, já da justiça. Eu vou explicar brevemente sobre isso, para você poder entender. O que é a desassociação? Funciona assim. Eu escrevi na minha carta anterior que vocês não tenham associação com pessoas que se chamam irmãos, que são fornicadores, extorsores, tal. Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11. E aí as testemunhas de Jeová dizem o seguinte, ó, se o camarada pecou aqui no nosso meio, e ele não se arrepender, isso é uma mentira que eles pregam, e ele não se arrepender, ele vai ser desassociado, ele vai ser excomungado, ele vai sair do nosso meio. E aí, o que acontece? Até ele se arrepender. E aí, irmãos, é assim, é muito interessante isso, porque a pressão psicológica que passa uma testemunha de Jeová, tanto que está lá dentro quanto que sai, é terrível. É por isso que nós precisamos ajudar essas pessoas. Veja só, ele diz assim, que o fulano pecou, então ele sai. Qual que é a punição do fulano? A punição do fulano é a seguinte, ele chega, ninguém pode conversar com ele no salão do reino. A família dele não pode conversar com ele, se ele é chefe de família, ele não pode mais orar com a família, ele não pode participar na recreação com a família, ele é um morto-vivo. Essa é a ideia. Então eu vou pedir ao irmão lá do som, por gentileza, que nem diz o Datena, na tela, coloca na tela para mim, faz favor, latino, coloca aí o vídeo da menina que não vai atender o telefone do pai, por favor.
Esse vídeo é fantástico, presta atenção. A doutrinação mental, presta atenção à doutrinação mental que é feita num congresso das Testemunhas de Jeová. Num congresso, preste atenção o que acontece. Vamos lá, na tela. Al mirar atrás, reconozco que mis padres se esforzaron mucho por hacer las cosas bien, como Jehová quiere. Os meus pais se esforçaram em fazer que eu fizesse as coisas como Jeová queria. No veía que mis decisiones fueran incorrectas. Con el tiempo, eso me llevó a hacer cosas de las que luego me arrepentí. Eu entrei em circunstâncias difíceis. Sonia Erickson ha sido expulsada. Pausa aí, irmão, por favor. Mi familia Sonia Erickson, as expulsada, foi desassociada. Veja a cara do pai da Sonia Erickson. Dá uma olhada nisso aí. E a cara da mãe. Essa menina começou a namorar, ela praticou sexo antes do casamento, então eles desassociaram a menina. Agora dá uma olhada, o tratamento, isso aqui é congresso, isso é orientação, assim como nós estamos dando orientação para vocês, eles deram essa orientação no mundo inteiro, em 2016. Dá uma olhada no tratar agora, presta atenção. se sintió destrozada. Para continuar con nuestro programa, recordemos lo que analizamos la semana pasada. Más adelante, mi papá me explicó que no podía seguir viviendo con ellos, porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Para aí, por favor. Mais tarde, meu pai me explicou que eu não podia continuar vivendo com eles. Prestou atenção nisso? O pai dela chegou em casa e falou para ela assim, ó, não dá para você morar mais com a gente, porque você agora é um mau exemplo para os seus irmãos mais novos. Isso porque a menina pecou. Vamos lá. Me dijo que yo era una influencia negativa para mis hermanos menores. Pues me voy de esta casa. Estaba decidida a hacer lo que quisiera. El día que me fui de casa, solo pensaba en Eric. Para aí. Pode parar. Os irmãos perceberam? A menina foi embora de casa, o pai... Esse é o tratamento que uma testemunha de Jeová recebe e ensina dentro das suas casas. Aí eu pergunto, isso aqui é de Deus, irmão? Esse povo precisa de ajuda. Veja só, olha a cara do pai. O pai, ele é adepto, ele ama a torre de vigia. Dá uma olhada, vamos lá. No me importó el dolor que estaba causando a mis padres. No pensé en la tristeza y la decepción que les causé. Los culpaba a ellos de mi situación. Hasta culpé a Jehová. A pesar de todo lo que había hecho, mi familia me extrañaba mucho. ¿Qué les ayudó a permanecer leales a Jehová todos esos años que estuve fuera de la congregación? El ejemplo bíblico de Aarón. Para um pouquinho, irmão, por favor. Irmão, veja como a lavagem cerebral, a escravidão mental é grande. Os meus pais ficaram firmes mesmo diante da minha decisão, mas o que é que ajudou eles a se manterem firmes? Foi o exemplo de Arão. Aqui eles vão usar o exemplo de Arão, quando Nadab e Abiú são mortos, e tipo assim, Arão não podia chorar. Isso é o que ensina para o pai e para a mãe no congresso. Tipo assim, ó, seu filho pecou, você vai pôr ele para fora de casa e vocês não têm que chorar. Satanás ou não é? Você vê como que a coisa é. Isso é doutrinação no congresso para 7,5 milhões de pessoas no mundo. Veja só, vamos lá. Jehová directamente dio muerte a 2 de los hijos de Aarón. En esa ocasión, les ordenó a él y a su familia que no expresaran tristeza, para que toda la nación viera que estaban de acuerdo con esa decisión divina. Mamá y papá sabían que tenían que ser leales como lo fue Aarón. Ellos me querían y deseaban que yo volviera a Jehová. Para um pouquinho, por favor, irmão. Mamãe e papai sabiam que eles tinham que ser leais a Jeová. Não é Jeová, é a organização. Assim como foi Arão. Agora dá uma olhada aqui o que estava envolvido, a lealdade de mamãe e de papai. A menina está ligando. Dê uma olhada no que acontece. Traté de comunicarme con ellos. Quería hablar con ellos y oír su voz.
Extrañaba estar en familia. Ellos también pensaban en acercarse a mí. Até aí tá bom, irmão? Ou seja, não atenda nem o telefone do seu filho se ele deixar de ser testemunha de Jeová. Então, perceba, irmãos, que escravidão mental eles acabam jogando as pessoas. É por isso que nós... E agora coloca aí para mim a parte do JW, por gentileza, que dá a orientação, a leitura, por favor. A leitura, isso. Olha aí, como tratar uma pessoa desassociada, não é? Como devemos tratar uma pessoa desassociada? Isso aqui é a orientação do site da organização Torre de Vigia, não é? Veja que repleto de textos bíblicos, tá vendo? Sobe mais um pouquinho, por favor. Olha só. Aí tá bom. Nós não nos associamos com desassociados, quer para atividade espiritual, quer sociais. A Sentinela de 15 de dezembro de 81, página 21, disse: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Então o desassociado ele é completamente discriminado. Completamente discriminado. Essas pessoas, irmãos, precisam urgentemente da nossa ajuda. Essas pessoas precisam ser evangelizadas. Essas pessoas precisam conhecer Jesus. Eu tenho dito em alto e bom tom: as testemunhas de Jeová, se não se converterem a Jesus, irão para o lago de fogo. E é responsabilidade nossa tratar com essas pessoas. Deus abençoe vocês. Queridos, eu encerro por aqui então a nossa fala. Espero, quem foi edificado aí, dê um amém. Amém. Glória a Deus. Essa palestra o pastor João Flávio está editando. Ela vai chegar até as mãos de vocês depois, tá bom? Todo o material que a gente utilizou está disponível para quem quiser. Não vá embora sem